Ninguém imaginava que aquele erro mudaria tantas vidas. Para todos ao redor, foi apenas uma decisão mal pensada, tomada no impulso, carregada de medo e insegurança. Mas no céu, aquela escolha já tinha sido vista muito antes de acontecer. Ele sabia que tinha errado. O peso da culpa não vinha só pelo que fez, mas pelo que poderia ter evitado. Cada lembrança voltava como um sussurro insistente dizendo que tudo tinha acabado ali. O coração batia acelerado, não de esperança, mas de arrependimento. Naquela noite, ele tentou orar, mas as palavras não saíam. Como falar com Deus depois de falhar daquele jeito? O silêncio parecia uma resposta dura demais, quase como se o céu tivesse se fechado por completo. Enquanto isso, algo invisível começava a se mover. Pessoas que ele nunca conheceu estavam prestes a cruzar seu caminho. Situações que pareciam coincidência já estavam alinhadas, mesmo que ele ainda não percebesse nada disso. O erro, que parecia apenas destruição, começava silenciosamente a se tornar uma peça essencial de algo muito maior. Deus não estava aprovando a falha, mas estava decidindo usá-la para um propósito que ninguém conseguiria imaginar. E naquele momento, sem saber, ele estava exatamente onde precisava estar. O que parecia o fim era apenas o começo de um caminho que revelaria não só um plano maior, mas também um Deus que transforma erros em instrumentos de redenção. Se essa mensagem já tocou seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal para receber palavras que fortalecem a fé e trazem direção nos momentos mais difíceis. O dia seguinte amanheceu diferente, embora tudo parecesse igual por fora. O mesmo lugar, as mesmas pessoas, o mesmo peso no peito. Mas algo dentro dele começou a inquietar, como se o erro não fosse mais apenas culpa, e sim um chamado para encarar verdades que ele vinha evitando há muito tempo. Cada passo dado naquele dia era acompanhado por pensamentos de medo. E se as consequências fossem irreversíveis? E se Deus realmente tivesse se afastado? A mente repetia perguntas sem resposta, enquanto o coração tentava se proteger da dor que ainda estava por vir. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Algo simples, quase insignificante aos olhos humanos, mas que exigia coragem. Se ele aceitasse, precisaria enfrentar o próprio passado. Se recusasse, continuaria preso à mesma culpa que o consumia por dentro. Ele hesitou. Lembrou do erro. Lembrou das noites sem paz. Lembrou das orações silenciosas. E, mesmo sem entender, decidiu seguir adiante. Não porque se sentia digno, mas porque não suportava mais ficar parado no mesmo lugar. Enquanto isso, Deus já estava transformando aquela decisão em ponte. Pessoas que jamais deveriam se encontrar estavam prestes a se cruzar. O que parecia um simples passo de obediência começava a se tornar um elo entre dor e propósito. Sem perceber, o erro que quase destruiu tudo começava a abrir uma porta. Ainda havia medo, ainda havia insegurança, mas agora também existia movimento. E quando alguém decide não parar, Deus começa a revelar caminhos que antes estavam escondidos. A decisão tomada começou a produzir efeitos que ele não esperava. Pequenos detalhes do dia a dia passaram a carregar um peso diferente, como se cada acontecimento estivesse apontando para algo maior. O que antes parecia rotina agora soava como direção. No meio do caminho, ele encontrou alguém que carregava uma dor ainda mais profunda que a sua. Um olhar cansado, palavras poucas e um silêncio que dizia muito. Ele não sabia explicar, mas sentiu que aquele encontro não era por acaso. O erro do passado, que antes era apenas vergonha, tornou-se uma ponte de empatia. Ele conseguiu compreender aquela dor porque também conhecia o peso de falhar. Pela primeira vez, seu erro não o afastou, mas o aproximou de alguém. Enquanto conversavam, algo começou a se alinhar. Uma palavra dita no momento certo. Um conselho simples, mas verdadeiro. Sem perceber, ele estava sendo usado para levar esperança, mesmo achando que ainda precisava ser consertado. No céu, aquele momento já estava escrito. Deus estava usando a ferida ainda aberta para tocar outra vida. O erro não foi apagado, mas estava sendo redimido em silêncio, longe dos olhos de quem julgaria. E quando se despediram, ele seguiu o caminho com o coração diferente. Ainda havia consequências pela frente, mas agora existia propósito.
O que antes era apenas culpa começava a se transformar em missão. Com o passar dos dias, as consequências do erro começaram a se manifestar de forma mais clara. Algumas portas se fecharam, outras relações mudaram, e ele percebeu que nem tudo seria restaurado da maneira que imaginava. Ainda assim, algo dentro dele permanecia firme. Houve momentos em que o medo voltou com força. Pensamentos de arrependimento tentavam convencê-lo de que seria melhor ter desistido lá atrás. Mas, agora, ele já sabia que voltar não apagaria o que havia sido feito. Em uma dessas noites silenciosas, ele voltou a orar. Não pediu mais para que Deus apagasse o erro, nem para que tudo voltasse a ser como antes. Pediu apenas força para continuar, mesmo sem entender o final da história. Foi nessa oração simples que algo mudou. Não houve voz audível, nem sinal extraordinário. Apenas uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Uma certeza discreta de que Deus ainda estava presente. Enquanto ele descansava naquela certeza, Deus continuava trabalhando nos bastidores. Pessoas tocadas por aquele encontro anterior começavam a tomar decisões importantes. Um efeito silencioso estava se espalhando. O erro ainda existia, as marcas ainda estavam ali, mas agora havia algo novo crescendo. Ele não via tudo, mas sentia que aquela história estava longe de terminar. E, pela primeira vez, isso não o assustava. O tempo passou, e aquilo que parecia esquecido começou a ressurgir de forma inesperada. Pessoas que haviam sido tocadas por aquela simples conversa agora carregavam decisões diferentes, atitudes transformadas, caminhos alterados. Ele não fazia ideia de até onde aquilo tinha chegado. Um dia, recebeu uma notícia que o deixou sem reação. Alguém havia sido poupado de um destino difícil por causa de uma escolha feita após aquele encontro. O coração apertou, não de culpa, mas de espanto. Deus tinha usado algo tão pequeno para proteger uma vida. Naquele instante, ele começou a entender. O erro que o levou àquele lugar foi o mesmo que o posicionou no momento certo. Se nada tivesse acontecido, ele não estaria ali, não teria dito aquelas palavras, não teria sido ouvido. A dor não foi apagada, mas ganhou sentido. O peso que antes esmagava agora ensinava. Deus não justificou o erro, mas o transformou em instrumento de misericórdia. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. Ele percebeu que Deus não escreve histórias perfeitas com pessoas perfeitas. Deus escreve histórias redentoras com pessoas quebradas. E, mesmo com falhas, ele continua chamando, usando e transformando. O coração, antes dominado pelo medo, agora carregava gratidão. Ainda havia desafios pela frente, mas a fé havia sido restaurada. O erro não definia mais quem ele era. Agora, fazia parte do testemunho que estava sendo construído. Se essa história está falando com você, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e mostram que Deus ainda age, mesmo quando tudo parece perdido. Depois daquele entendimento, a vida não se tornou mais fácil, mas passou a fazer mais sentido. Ele aprendeu que fé não é a ausência de problemas, e sim a certeza de que Deus continua presente em meio a eles. Novas situações surgiram, exigindo decisões mais maduras. Agora, ele não agia mais movido apenas pelo medo de errar, mas pelo desejo de honrar aquilo que Deus havia feito em sua história. Em alguns momentos, a lembrança do erro ainda doía. Mas, diferente de antes, a dor não paralisava. Ela servia como lembrete de onde Deus o havia tirado e do quanto sua graça tinha sido suficiente. Outras pessoas começaram a se aproximar, atraídas não pela perfeição, mas pela verdade. Sua história passou a ser abrigo para quem também carregava falhas e precisava de esperança. Sem perceber, ele se tornava a resposta de oração. Aquilo que um dia quase o destruiu agora se transformava em fonte de vida para outros. Deus estava ampliando o alcance daquele testemunho. E quanto mais ele se colocava disponível, mais entendia que Deus não desperdiça nada. Nem lágrimas, nem erros, nem noites silenciosas. Tudo estava sendo usado para construir algo eterno. Com o tempo, ele percebeu que sua história já não era só sobre ele.
Cada passo dado agora carregava responsabilidade, porque suas escolhas influenciavam pessoas que ele talvez nunca conhecesse. Houve dias em que ele sentiu vontade de se calar. O medo de ser julgado ainda existia. Mas, sempre que pensava em esconder o passado, lembrava-se de quantas vidas haviam sido tocadas justamente por causa da verdade. Ele entendeu que Deus não cura para esconder, mas para testemunhar. O que antes era vergonha agora era ferramenta. A transparência passou a ser mais forte que o medo. Em momentos de solidão, ele agradecia em silêncio. Não pelo erro em si, mas pela graça que o alcançou quando ele achava que não merecia mais nada. Pessoas começaram a se levantar mais fortes por causa daquela história. Decisões foram mudadas, caminhos foram corrigidos, e vidas foram preservadas. O alcance já não podia ser medido. Ele compreendeu, então, que a redenção não apaga o passado, mas transforma o significado dele. E quando Deus muda o significado, ele também muda o destino. Houve um momento em que ele parou e olhou para trás. Não com dor, mas com entendimento. O caminho que parecia confuso agora revelava uma linha invisível conduzida pela mão de Deus. Ele percebeu que, se pudesse voltar no tempo, talvez tentasse evitar muitas coisas. Mas também entendeu que, sem aquele erro, ele não teria aprendido a depender completamente de Deus. A fé que antes era frágil agora estava enraizada. Não dependia mais de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus permanece fiel mesmo quando o ser humano falha. Outros começaram a compartilhar suas próprias histórias, inspirados por aquela jornada. O ambiente mudou. Onde havia medo, agora havia confiança. Onde havia silêncio, agora havia oração. Ele compreendeu que Deus usa processos longos para gerar frutos profundos. Nada foi apressado. Cada etapa teve seu tempo, cada dor teve seu propósito. E naquele entendimento, nasceu uma paz diferente. Não a paz de quem nunca caiu, mas a paz de quem caiu, foi levantado e aprendeu a caminhar de novo, agora com mais fé. Depois de tudo o que viveu, ele entendeu que Deus não age apenas nos grandes milagres visíveis, mas principalmente nas mudanças silenciosas do coração. Foi ali que a verdadeira transformação aconteceu. O erro que um dia parecia definitivo agora era apenas um capítulo. Ele não negava o passado, mas também não vivia mais preso a ele. Deus tinha reescrito o significado daquela história. Ele começou a olhar para as pessoas com mais compaixão. Entendeu que cada um carrega lutas invisíveis e decisões difíceis que ninguém vê. Isso mudou a forma como ele se relacionava com o mundo. A fé deixou de ser apenas esperança e se tornou confiança. Mesmo sem respostas para tudo, ele descansava sabendo que Deus continuava no controle. Naquele ponto da caminhada, ele já não pedia mais explicações. Pedia direção. E Deus, em sua fidelidade, continuava guiando cada passo. A história se aproximava do fim, mas a mensagem estava apenas começando. O que Deus fez com o erro estava prestes a tocar quem precisava ouvir exatamente isso. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso parecido. Um erro que ainda dói, uma escolha que você gostaria de apagar, ou uma história que parece sem conserto. Mas a verdade é que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Assim como nessa história, Deus não ignora o erro, mas também não permite que ele seja o fim. O que para você parece fracasso, para Deus pode ser o ponto exato onde ele começa a agir com mais profundidade. Deus não trabalha apenas quando tudo dá certo. Ele trabalha principalmente quando o coração se rende. Quando você para de fugir, de se esconder, e decide confiar, mesmo sem entender. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada arrependimento sincero pode se transformar em testemunho. Deus ainda escreve histórias de redenção. Se hoje você sente que falhou demais para ser usado, lembre-se disso. Deus transforma erros em caminhos, dores em propósito e pessoas quebradas em instrumentos de vida. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma histórias. Aqui, todos os dias, você encontra palavras que fortalecem a fé e renovam a esperança.